Seja tocado em nome de Jesus. Eu sinto e eu creio muito forte essa noite que você, à medida que essa palavra for entrando nos seus ouvidos, for descendo ao seu coração, é como se Deus, o nosso Pai, através do seu Espírito Santo, Ele te abraçasse essa noite e te renovasse essa noite em nome de Jesus. Eu creio que você, ao final dessa mensagem, eu creio que você não vai ser o mesmo do que começou. Algo vai acontecer no seu coração de forma sobrenatural, não por mim, não é por essa plataforma, mas é simplesmente, unicamente pelo Senhor, pela sua graça, pelas suas misericórdias e pela sua palavra, que ela é a espada mais afiada, ao ponto de penetrar aonde a divisão de juntas e medulas e da alma do Espírito, ou seja, aonde ela toca, é impossível permanecermos os mesmos. Por isso que eu profetizo que você vai ser transformado essa noite, tomado por essa glória, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando uma nova série, que é o desenvolvimento dos santos. Nós vamos ver ela em quatro dias, em 4 etapas. A primeira delas nós vamos falar sobre a infância, isso do homem espiritual, a infância. Nós vamos ver o período da adolescência, nós vamos ver o período da juventude e nós vamos ver o período da maturidade, o período do adulto, aquele onde o final, o processo final que Deus deseja levar você e eu deseja fazer na igreja do Senhor Jesus. Eu creio que vão ser 4 encontros que vão abençoar você. Então, hoje nós começamos a série Desenvolvimento dos Santos, tratando sobre essa primeira parte, a infância. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 11 até o 15, nós vamos ler. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Tem algo que eu lembrei à medida, quando eu estava ali adorando o Senhor, agora mesmo eu estava adorando o Senhor, eu lembrei de um fato que eu quero compartilhar com você. Eu tenho 2 filhas, hoje já são moças, têm 16 anos, a Yasmin e a Ingrid, mas quando elas eram bebês, assim que elas nasceram, e todo aquele que é pai e mãe vai se identificar com o que eu vou falar. Não vou nem pedir para você levantar a mão que eu não vou conseguir enxergar, mas várias pessoas que estão ouvindo hoje são pais e mães, amam seus filhos e tiveram essa mesma experiência. Assim que as minhas filhas nasceram, durante o primeiro ano todinho, nós íamos todos os meses, eu, a minha esposa e as minhas 2 filhas, no pediatra para fazer aquele gráfico, pastor Everton, o gráfico do crescimento, não somente que eles avaliavam o físico, a altura, né, todas as medidas, e existia as linhas de crescimento que elas precisavam, são 3 ou 4 linhas, mas elas precisavam crescer juntamente em todo aquele período de desenvolvimento daquele primeiro ano. Quando uma daquelas linhas, ou peso, altura, ou algumas medidas, elas não estivessem crescendo de forma harmoniosa, era sinal, era evidência de que algum problema estava acontecendo naquele corpo, naquele bebê. E interessante que eu via, né, eu presenciava o zelo todinho por parte da médica, a pediatra que nos atendeu todo aquele ano, o primeiro ano de vida das minhas filhas. Mas interessante é que depois daquele ano, algo que pela influência talvez daquelas consultas daquela médica, eu comecei a continuar, eu e a minha esposa, nós observávamos toda a evolução das nossas filhas, observávamos como um pai que ama os seus filhos, como uma mãe que ama os seus filhos, nós observávamos se elas estavam crescendo, não somente em estatura, mas nós queríamos que elas crescessem em graça, em conhecimento, em sabedoria. Nós queríamos que elas fossem, sempre desejamos e profetizamos e oramos até hoje que elas se tornem mulheres cheias do Espírito de Deus, prósperas, saudáveis, e que elas alcancem o seu propósito, o destino para o qual Deus criou elas. E eu creio que é uma das coisas que nós precisamos ficar lembrando constantemente, principalmente para aqueles, né, hoje se tratando do corpo de Cristo, daqueles que estão em Cristo, nós precisamos lembrar constantemente do propósito a qual nós fomos regenerados em Cristo e somos chamados a esse desenvolvimento. Esta semana nós estávamos numa live com
do Mevan Legacy, e eu lembro que uma das pessoas que estavam assistindo, um dos nossos alunos, ele fez uma pergunta exatamente sobre isso. Estávamos falando sobre o aperfeiçoamento, de equiparmos os santos, de desenvolvermos os santos, a igreja do Senhor, e um deles perguntou: pastor, como que eu, como homem, eu posso dar início a esse processo, startar isso na minha vida? E eu lembro que uma das respostas que nós damos foi: você precisa de um coração sujeito, um coração que tenha desejo, que seja sincero, mas um coração que deseje muito forte, ardentemente, um coração que deseje aprender. Seja um coração ensinável, um coração que deseja aprender com o objetivo de aprender a obedecer a palavra de Deus. E eu lembro também de algumas coisas que eu já ouvi, e uma delas a respeito da base da obediência, que é o fim desse desenvolvimento. O homem maduro é o homem que obedece não mais porque ele é obrigado, mas é por honra, por conhecimento, por estar com Deus e fazer parte já da pessoa de Deus, da sua natureza, de ter comunhão com tudo isso. Assim como os membros do meu corpo, quando há saúde, e por haver saúde, eles obedecem todos os comandos que fluem da minha cabeça, do meu cérebro, e a minha mão, ela mexe quando eu quero que ela mexa, e os meus pés e as minhas pernas, e isso tudo flui de forma natural. Não é uma questão de ser obrigado, não é uma questão de imposição, mas se tratando de homens e mulheres, de ser humano, por causa de homens que são caídos, e toda a trajetória, a herança que nós herdamos por causa do pecado, nós precisamos sim aprender a obedecer, e nada melhor do que a palavra de Deus para gerar isso em mim e você. Por isso eu creio que muitos estão sendo convidados a voltar para a palavra de Deus, a meditar nas sagradas escrituras, juntamente, no seu secreto, juntamente na congregação e juntamente na sala de aula. São os 3 ambientes que vão proporcionar a você um desenvolvimento talvez sobrenatural, e vão startar você, ou talvez vão fazer você voltar a crescer em Cristo, em nome de Jesus. Assim como uma criança que nasce, eu quero falar para você que todos nós, todos os cristãos dessa terra, todo homem, toda mulher que é alcançado de alguma forma por Cristo, não pode parar esse processo de crescimento, jamais, não pode parar. Quando para, é sinal de que existe alguma coisa errada em você, acontecendo em você, em nome de Jesus. E eu quero ler Efésios 4:11, para a gente começar. Vai ser o texto, talvez, pano de fundo, a base para essa série de 4 encontros. Primeiro hoje, infância, depois adolescência, juventude e a fase adulta, a fase de maturidade. E isso sempre trazendo um paralelo do que acontece no nosso físico, no natural, para entendermos aquilo que é espiritual. E eu louvo a Deus porque Deus é tão bom por fazer assim, porque Deus sempre usou de coisas naturais para mostrar e para facilitar com que nós pudéssemos alcançar a compreensão de coisas espirituais. Então vamos lá. Efésios 4:11 diz assim: nós te adoramos, Senhor. Tu és santo. Nós te louvamos pela tua fidelidade e pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, e que ela alcance, toque, Senhor, os teus filhos. Versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, o desenvolvimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, que pelo seu conhecimento, pelo desejo de obedecer a Deus, ele se submeteu a todo o processo de obediência. Por quê? Porque assim como ele fala no Evangelho, eu estava lendo esses dias, meditando no Evangelho de João, quando ele foi abordado pelos seus discípulos, que foram na cidade comprar comida, e quando voltaram, ele falou:
Eu tenho uma comida que eu quero comer, que eu como, que é fazer a vontade do meu Pai. Então a base para uma vida de obediência, que é um sinal de maturidade, quanto mais maduro você se torna, mais obediente você fica. E a base para isso é um desejo profundo, é uma inclinação a agradar a Deus. Isso eu creio que é um desejo que deve ser restartado na sua vida, ser reiniciado na sua vida, ser restaurado na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que estão em Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, crescer para quê? Para que não sejamos mais meninos, e deixa eu abrir um parênteses aqui, meninos aqui, não é na questão de inocência, na questão de ausência de malícia, porque o Senhor fala também, usa meninos em dois sentidos. Ninguém vai entrar no reino de Deus, né? O reino é dos meninos, das crianças, e é preciso ser menino para entrar, menino na dependência de Deus, menino na ausência da malícia, mas aqui fala de um menino inconstante, um menino imaturo, aquele que parou de crescer, parou de se desenvolver. Então o Senhor fala, para nós crescermos, nos desenvolvermos em Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E para quem tem dúvida que nós precisamos crescer em Cristo, ou seja, a sua regeneração, que marca o início do seu processo de crescimento, ele se destina, ele aponta, ele coloca você no lugar onde você precisa crescer. Você vai crescer desde o momento em que você nasceu de novo, creu em Jesus, até o momento que você vai se encontrar com o Messias no seu encontro. Esse período todo aqui deve ser marcado por um processo de crescimento, de relacionamento com Deus, através do seu Espírito, no lugar secreto, numa sala de aula, no ensino e também no meio da congregação, de se sujeitar uns aos outros e poder aprender coisas que só dessa forma nós podemos aprender. Mas versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então nós vemos aqui a necessidade de compreender como e para que nós somos regenerados, gerados novamente, não da carne, mas do Espírito. Eu lembro de uma passagem em João 3, para mostrar aonde começa essa primeira fase nossa. A primeira infância, na realidade, espiritualmente. Você sabe que se a infância ela é tão poderosa e ao mesmo tempo tão negligenciada, tão mal processada nos nossos dias, porque tudo aquilo que é extremamente poderoso no céu é também um alvo de ataque muito forte hoje nos nossos dias. Então, se você for ver hoje, a própria ciência, ela mostra quão importante é os primeiros anos de uma criança. E você vai ver que são exatamente esses primeiros anos a qual as nossas crianças hoje, elas são expostas a todo tipo de influência que é nociva, que faz mal, que destrói, que não colabora para o desenvolvimento saudável de uma personalidade, de um caráter, as suas emoções, né, o seu coração, aquilo que pode fazer, que vai determinar anos futuros, a médio e a longo prazo. Os primeiros anos de uma criança são extremamente importantes e vão exatamente determinar como que essa criança vai viver daqui a 10, 20, 30 anos. São dos primeiros anos que muitas coisas são determinadas, é como o fundamento de uma casa. Se você não presta atenção no início, depois no meio você vai ter que voltar talvez e reparar aquilo que você negligenciou, que você talvez burlou, que você passou por cima de um processo. Não passe por cima de nenhum processo no que diz respeito ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. E João 3 marca o início,
na realidade desse processo, quando Jesus fala com Nicodemos, um homem dos mais sábios da época, um homem zeloso pela palavra, pela lei, mas o Senhor fala para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode, entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver, nem sequer ver o reino de Deus. E a palavra, e tudo começa com esse processo de nascer de novo. Nicodemos fica tão louco na hora que ele tão sábio, mas completamente natural, e o homem natural não discerne as coisas do Espírito, não conseguia entender. Ele quis entender de forma natural, como o Senhor, que eu, sendo velho já, um ancião em Israel, eu posso voltar ao ventre da minha mãe. E o Senhor estava falando de crer, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasce de Deus, nasce espiritualmente. Ele é regenerado no momento em que ele simplesmente crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, e ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Se você tem dúvidas de como você começa esse processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, é simplesmente, marca aí, ele começa no momento em que um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, simplesmente crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida. Nele está a vida eterna, nele está a nossa promessa. Se você crê assim, automaticamente você experimenta talvez um dos maiores milagres que nós podemos experimentar, que é o nascer de novo, ser nova criatura. E independente da idade que você está, se você, hoje talvez você está ouvindo essa palavra, ou talvez vai ouvir nesses próximos dias, e você realmente vai crer em Jesus, hoje começa esse processo na sua vida. O processo de uma infância espiritual, de como um bebê, que agora tem que ser desenvolvido, acompanhado, e com muito carinho, com muito zelo, você tem que ser cuidado para que você possa evoluir, se desenvolver até as próximas estaturas, até a perfeição, até o pleno conhecimento de Cristo, para que todo o corpo seja saudável. É interessante que, diferente da forma natural, mas quando espiritualmente um dos nossos membros não se desenvolve e não cresce, isso todo o corpo sente. Todo o corpo sente. Talvez seja semelhante dentro de uma família, porque quando um membro de uma família passa algum tipo de enfermidade, algum problema emocional, que isso impede ele de ter um desenvolvimento saudável, toda a família perece. Há situações que toda a família, inclusive, adoece junto. Nós vamos ver isso em muitos casos. E também de forma semelhante, espiritualmente acontece no corpo de Cristo. A palavra fala que se um membro, ele padece, ele está sofrendo, todo o corpo padece junto, todo o corpo sofre. Então o maior zelo, numa das respostas que nós demos para aquele moço que perguntou como fazer para esse crescimento surgir, como fazer para esse desenvolvimento acontecer, nós falamos, você precisa ter um coração ensinável, um coração disposto a obedecer, mas também, por outro lado, nós precisamos de homens e mulheres dispostos a ensinar. E quando nós ensinamos, quando mulheres e homens maduros começam a ensinar, uma característica que eles têm é que eles não estão ensinando para se tornarem algo, mas eles estão se ensinando para que os seus alunos se tornem. Hoje eu vejo muitas pessoas ensinando, ministrando, pregando, mas na realidade são pessoas que estão fazendo aquilo ali para agregar a eles. Enquanto que quando você vai ver Cristo ministrando, Cristo ensinando, o foco todinho era os filhos, o foco todinho eram os discípulos. Por quê? Porque Jesus estava disposto a morrer por eles e literalmente fez isso. Foi fiel até a morte de cruz. Para quê? Para que os discípulos pudessem ser desenvolvidos plenamente em Cristo, nele. E hoje nós clamamos para que haja muitos homens e mulheres ao redor de toda a terra que sejam pais espirituais, mulheres que sejam mães espirituais,
ao ponto de poder doar-se para os seus filhos, tanto biológicos quanto espirituais, para que eles se tornem aquilo que Deus tem escrito a respeito deles. Não que usem dos filhos como um mecanismo, como um instrumento de enriquecimento pessoal, ou alcançar novos níveis de forma pessoal, mas possam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, um esvaziamento por completo. Nós falávamos isso também, que eu creio, particularmente eu creio pela palavra de Deus, que aonde o Deus que é santo, Ele visita o seu povo, e essa eu creio que é uma das maiores intenções de Deus, é habitar no meio do seu povo. Por isso que Ele está edificando uma casa, o corpo de Cristo. E quando esse Deus que é santo, Ele visita, Ele habita no meio do seu povo, automaticamente as pessoas que estão em contato, são tocadas por essa maravilhosa graça, essa maravilhosa presença, eles vão começando a ter os mesmos sentimentos. Um sentimento qual, pastor? Um sentimento de esvaziamento. Você já não se preocupa, você já não busca aquele propósito egoísta, aquela missão oculta que foca em você, que põe você no centro do universo, mas agora aquela presença gloriosa, a presença do Cristo, através do seu Espírito, ela se torna o centro de tudo, e agora você é mais um a fazer parte desse corpo e trabalhar para isso. Por isso que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que nós pudéssemos trabalhar e conduzir o corpo de Cristo, cooperar com esse crescimento. Mas vamos para frente. Como desenvolver os santos? Tem algumas coisas nos nossos dias que são extremamente prejudiciais. Primeira delas, a superficialidade dos nossos dias, a superficialidade das palavras, das mensagens, a qual não tem um real sentido conectado com o propósito de Deus. Tem outras coisas como o fast food espiritual, né? As pessoas hoje, elas não estão preocupadas de buscar uma boa referência, né? Busque boas referências. Eu lembro de várias, tem várias, tanta gente pregando, ministrando coisas boas com o coração de pai, não buscando para si, mas buscando enriquecer o outro. Isso é um sentimento de Cristo. Busque ter boas referências se você quer crescer. Se você quer crescer em Cristo, por favor, não seja superficial ao ponto de ficar simplesmente zapeando, como aquele homem que está sentado no seu sofá e zapeia ali vários canais e não vê nada, mas vê muito, mas não vê nada, muitas informações, mas não aprende nada de forma profunda. Busque boas referências em dias que tem tantas opções, né, para todo tipo de gosto, o evangelho para todo tipo de gosto. Muitas pessoas hoje nós podemos ver por esses males, são pessoas, né, muitas delas crentes, sequeladas por uma infância espiritual desregrada, desordenada. Elas crescem como se fosse uma síndrome. Eu lembro que eu já vi várias vezes, talvez você já viu também, aquele adulto que parece que continua criança. Não consegue romper com o cordão umbilical que o liga com os pais, não amadurece, não é emancipado, ele não cresce, mas ele é uma criança literalmente num corpo de adulto. Isso acontece espiritualmente também. Homens que vivem essa síndrome, talvez por não ter nenhum pai, nenhuma mãe perto, nenhum instrutor, nenhuma boa referência, mas foi sempre cercado de má influência, foi sempre cercado de mensagens que não levaram ele a Cristo. Ele então vive essa síndrome da infantilização da igreja, a infantilização de um homem espiritual, de uma mulher espiritual, e não cresce. Então nós vamos ver aqui algumas coisas hoje que marca essa infância espiritual. A primeira delas, deixa eu falar para você, a infância espiritual começa quando? Ela começa com o novo nascimento, como nós falamos em João 3. Agora tem um texto que eu quero ler para você aqui. Eu já mencionei João 3 do novo nascimento, e eu quero mencionar para você um texto de 1 Pedro 1,
versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes, para se revelar nos últimos dias. Aqui é um texto que vem simplesmente confirmar, vem simplesmente dar uma profundidade ainda maior em João 3, a qual mostra que nós somos novamente gerados com um propósito específico, de uma salvação ainda, que ela não somente é presente, ela não somente é uma salvação passada, mas ela é uma salvação que arremete para o futuro, que ainda vai se manifestar. E se você é novamente gerado, se você ler toda a carta de 1 Pedro, você vai ver que por trás dela, Pedro está vendo também um desenvolvimento dos santos, um desenvolvimento dos seus destinatários, como Paulo vê em Efésios. Se você recebeu um evangelho que não te levou a crer, a imaginar que você deveria crescer, não simplesmente conhecer Jesus e pensar, opa, agora estou pronto, não há mais nada para se fazer, não. A sua salvação, quando você nasceu de novo, foi regenerado, você foi feito nova criatura, é simplesmente o começo, é uma porta de entrada, você foi colocado num novo lugar. E agora você precisa crescer, desenvolver o seu coração, desenvolver as suas habilidades, desenvolver a sua mente. Para quê? Para que você se torne um filho maduro, um filho obediente, a qual você vai glorificar a Deus, e não somente glorificar a Deus, mas você vai agradá-lo em tudo. Lembre-se que por 2 vezes, se você quer aprender e ter um destino, um propósito de se tornar um filho maduro, medite em Cristo Jesus todos os dias. E por 2 vezes, tanto no batismo como na transfiguração no monte, Deus Pai apontou para Jesus Cristo e ele falou o seguinte: esse aí é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você ser tornado filho, você ter sido nascido de novo, ter tido essa experiência sobrenatural, não faz você automaticamente ser um homem maduro, uma mulher madura, ou um jovem maduro, um adolescente maduro, ao ponto de agradar a Deus em tudo e gerar prazer nele. O desejo de gerar prazer, sim, é a base para que você busque crescer em obediência. Então, a infância espiritual ela é marcada por esse início, mas não pode parar aqui. É um período que determinará todo o restante da sua vida e desenvolvimento. Pastor, eu não tive isso. Pastor, eu tive uma infância muito ruim no que diz respeito ao início da minha vida espiritual. Eu quero falar que, diferente do que acontece no natural, biologicamente, espiritualmente, Deus tem uma graça especial para mim e para você, para todos que precisam voltar a isso, voltar ao início do processo e fazer talvez de novo, se alimentar de novo. Nós vamos ver isso no livro de Hebreus, nós vamos ver isso outros homens falando da mesma forma. Se você não teve ou teve, mas de repente houve algum problema no meio do processo, dá para voltar, tem esperança para mim e para você. Nós sempre falamos aqui que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Então, número 1, a infância espiritual começa com o novo nascimento. Número 2, este período da infância é marcado pela imaturidade, é uma fase de constante formação e transformação. Eu posso arriscar falar para você que talvez seja o período mais importante, mas é o período que ninguém quer ficar nesse período aqui, é incrível. Talvez por vários desejos, por vaidade, as pessoas constantemente chegam para nós e falam: pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero alcançar tal lugar, mas elas nem sequer aprenderam ainda a desfrutar de Deus, a conhecer a Deus, a tomar o genuíno leite espiritual. Como uma mãe alimenta o seu bebê
E aquele leite ali gera uma imunidade no seu corpo para os próximos anos e para o bom desenvolvimento daquele corpo. A mesma coisa, se você não sabia, a Bíblia fala de um leite genuíno, um leite espiritual não falsificado, que é esse leite aqui, é a palavra de Deus, é os princípios da palavra, quando você se alimenta dele, quando pequeno. Assim que você nasce de novo, alguém se dispõe a te ensinar, alguém se dispõe a influenciar de forma positiva, de doar vida para você. Porque a mãe, quando amamenta, ela está doando vida, ela está passando anticorpos para aquela criança, para o seu filho. Da mesma forma, acontece num discipulado genuíno. Aquele mestre, o homem que se colocou à disposição de ensinar, ele passa a vida. Não é simplesmente letras, não é simplesmente mais uma lição. Eu não quero aqui dar mais uma lição para você, mais uma mensagem. Como diz Paulo em Tessalonicenses, a pregação dele não consistia simplesmente em palavras, mas por amar tanto seus filhos, ele dava vida a eles. Ele comunicava a sua própria alma, a sua própria vida. Então, faltam homens e mulheres a fazer isso. E você não pode simplesmente ficar projetando essa culpa em outras pessoas, porque assim como você precisa, você deve fazer aos outros. Então, se cada um assumir essa responsabilidade, se arrepender e começar a fazer com os próximos, aqueles que estão à sua volta, automaticamente o corpo todo vai ser afetado com saúde, o corpo de Cristo vai ser edificado de forma saudável. Vamos lá, é o período marcado esse período de tão importante, mas é um período marcado pelo abandono, pela orfandade. É quando os filhos genuínos são tratados como órfãos. Quantos pais hoje, você vai ver hoje no natural, sendo uma evidência, uma denúncia do espiritual. Homens e mulheres que pelo desejo talvez de enriquecer, pelas concupiscências da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, eles escolhem abandonar os seus filhos, rejeitam seus filhos. E os filhos começam então a clamar, a mendigar a atenção dos pais. Isso é o mesmo espírito da orfandade, órfãos de pais vivos. E a mesma coisa que acontece no natural, isso denuncia a realidade espiritual. Homens que possuem milhares e milhares de ouvintes, mas ao mesmo tempo não estão preocupados, não estão inclinados e dispostos a gerá-los no espírito. Como na realidade nós sabemos, muitos querem ter filhos, mas nem todos querem sentir as dores de parto. Nem todos estão dispostos a sentir as dores de parto. Mas é por isso que eu falo para você, não creia no evangelho que te promete a ausência de luta, a ausência de dor, porque crescer dói. E para fazer crescer também dói. Você sabe disso se você é um pai e uma mãe que ama o seu filho. Para você levar o seu filho a um crescimento saudável, em maturidade, em sabedoria, se tornar um homem e uma mulher, saudável, você vai ter que talvez renunciar muitas coisas e você talvez vai sofrer muitas delas por amor. Por amor, porque você se relaciona com seu filho, não porque você quer alcançar algo para você, não porque você quer gerar algo em você, mas porque você está totalmente focado naquela vida, em gerar algo nele. Por isso que Jesus, quando olhava para os seus discípulos, ele os amou e os amava ardentemente, quando inclusive até os que o traíram, porque o amor de Cristo, ele não depende de se você merece ou não. Ele não depende se seu filho é bom ou não. Porque na realidade nós precisamos como pais olhar os filhos como diz em Romanos 4. Que a paternidade de Deus agiu na vida de Abraão ao ponto de que Deus fala, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Não é uma troca. O seu filho não precisa dar nada a você para você ser pai dele. Você na realidade o ama porque faz parte da sua natureza, por você ser pai, por você ser mãe.
mas é o período de maior negligência dos filhos. Querem ter filhos, mas não estão dispostos a gerá-los. Agora, 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixa eu ler esse texto com você, para você ver a importância de você crescer, a importância do leite genuíno, de você buscar ter duas coisas. Por favor, entenda, o crescimento se dá em 3 níveis. Ele depende do secreto, de você se alimentar da palavra de Deus, de buscar a comunhão com o Espírito de Deus, que vai te ensinar a profundidade dessa palavra. Você precisa do ambiente do ensino, de buscar boas referências, que te ensinem como um pai ensina o seu filho, assim como Paulo ensinou Timóteo, assim como Jesus ensinou os seus discípulos, pessoas que amem você e por amar você te ensinam. E também você precisa de um ambiente da congregação, onde você vai poder também colocar em prática, na sujeição uns dos outros, você vai poder colocar em prática o que você recebeu. 1 Pedro 2, 1 e 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas e toda murmuração. Isso tudo marca muito a questão da infância da criança. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Então, na realidade, é uma verdade aqui: só cresce, só vai tomar o leite, só vai buscar o leite genuíno aquele que realmente experimentou que Jesus é bom. É talvez o que nós mais precisamos, gerar ambientes para os filhos espirituais, aqueles que Deus está enviando, homens e mulheres, aqueles que vão ouvir essa mensagem, simplesmente experimentar, ter um encontro pessoal com Cristo, até experimentarem a bondade dele. No momento que experimentam a bondade de Cristo, que creem nele, começam a ter a disposição, no momento que eles focam nesse crescimento espiritual para agradar a Deus, para se tornar filhos obedientes e maduros, eles abandonam malícia, abandonam fingimentos, abandonam murmurações, abandonam engano. E eu fico pensando, se não estão abandonando, talvez é porque nunca experimentaram que Jesus é bom, que Deus realmente é bom. Depois de saber que esse é um período marcado pela imaturidade, nós vamos ver que, em terceiro, quando somos o alvo, nesse período da infância, nós nos tornamos o alvo mais desejado de falsos profetas e falsos mestres. Assim como houve falsos profetas, nos últimos dias haveriam falsos mestres que entrariam sorrateiramente no meio do meu povo, diz o Senhor, para trazer engano e afastá-lo eles de Cristo. Eu lembro de 2 passagens nas Escrituras, eu não vou ler para ganhar tempo, mas Provérbios 9, Apocalipse 2:20, fala em Apocalipse de um espírito que se chama Jezabel, que na realidade lança tropeço, que na realidade ensina coisas erradas para o povo de Deus, para os filhos, para aqueles que são convidados do Cordeiro. Mas lá em Provérbios 9, fala de uma festa, que é a sabedoria, o Cordeiro está promovendo, a qual ele preparou pão e vinho, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, que acontece no mundo do Espírito, o Cordeiro preparando pão e vinho, e chama os pequenos para a festa dele. Ao mesmo tempo, simultaneamente, uma prostituta em Provérbios 9 está preparando uma festa também. E ela coloca a sua cadeira no lugar alto na cidade, que pode ser comparado com as plataformas. Uma das traduções de lugares altos é exatamente plataformas, um lugar de visibilidade, talvez púlpitos, talvez um lugar de evidência para se lançar o engano. E para alcançar e enganar aqueles que foram convidados pela sabedoria, ela convida e oferece prazer pelo prazer, e oferece um pão para comer às escondidas, num lugar nas escuras, onde ninguém consegue discernir o que é certo e o que é errado.
o que estão comendo. Tem muita gente comendo hoje nas escuras, não conseguindo discernir o que estão comendo, e o corpo de Cristo nós precisamos discernir, como Paulo fala em 1 Coríntios 11, e também ela oferece água em vez de vinho, porque não tem aliança, só tem interesse de usar, de usurpar, de gerar prazer e levá-los para sua cama, aonde esses homens e mulheres são destinados à perdição. Então esses homens são, nessa fase da infância, se tornam alvo. Você vai ver também 2 vezes na história. Uma vez lá em Faraó, que Faraó se levanta para matar um monte de criança, quando surgiu um libertador. E também você vai ver também em Herodes, nos dias de Jesus, mandando matar várias crianças. Por quê? Porque na infância, a infância hoje é o maior alvo. Se você quiser destruir uma geração, destruir uma nação, simplesmente destrua as crianças no que diz respeito à educação, ensinando engano, ensinando coisas erradas, distorcidas do princípio da palavra de Deus. 4º lugar, o período da infância é marcado pela similaridade com os escravos, ainda como diz em Gálatas 4:1, ainda que era herdeiro a criança, quando menino, quando imaturo, ela nada difere do servo, mas ela precisa crescer, está debaixo de tutores para crescer, ela precisa desenvolver até que possa se tornar um herdeiro maduro. É Paulo encorajando os Gálatas, vocês não podem parar, começaram bem, mas eles estavam aceitando o engano, estavam querendo voltar para trás. Começaram no Espírito, mas queriam voltar para a lei, voltar para as obras da carne. Então, eu quero falar para você, não pare, não pare. Há muitos crentes que mesmo experimentando o milagre do novo nascimento, mas eles pararam, se conformaram a uma realidade tão rasa, que eles são filhos, são herdeiros, mas a sua mente ainda está, como Paulo fala aos Romanos, eles servem ainda ao pecado, são escravos do pecado, são filhos desobedientes e não crescem. A obediência é preciso ser ensinada, é exatamente nesse período da infância, por isso que tem tanto crente desobediente, tanto crente que desonra o pai, como Deus fala em Malaquias, se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor? De um povo que se desvia tão facilmente, que não abraça, que não retém a palavra da verdade, é um povo que se afasta de Deus tão facilmente, desobedecendo, desonrando Ele. Talvez a mesma palavra pudesse ecoar nos nossos dias, se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Não é por um evangelho moralista, não é um evangelho que simplesmente também te regenera e diz que você está pronto, mas é um evangelho que te regenera, mas que te aponta um lugar, uma estatura de Cristo que você deve ser desenvolvido, e não é por mérito próprio, não é simplesmente por um esforço pessoal, porque isso geraria orgulho e faria de você um idólatra, mas é pela graça de Deus, porque a graça te ensina, a graça me ensina, não somente a ouvir a Deus, mas a obedecê-lo. E a cada vez que eu obedeço, eu sou desenvolvido. Como diz em Hebreus 5:8, nós precisamos aprender a obedecer. Jesus, ainda que era filho, Hebreus 5:8, ele aprendeu a obedecer pelo que padeceu. É necessário, é um processo que às vezes dói, é um processo difícil, mas é necessário. Hebreus 5, 13, 14 também fala de ser um homem que ele cresce, ele vai crescendo nas fases, é um homem que vai sendo experimentado na palavra da justiça, e pelo exercício ele vai crescendo. A maturidade alcançada pelo exercício, pelas muitas vezes, eu lembro com as minhas filhas, eu lembro dos homens que me ensinaram, muitas vezes eu errei, muitas vezes elas erraram, muitas vezes você erra, mas é pelo exercício, é pela insistência, é pela perseverança de alguém te ensinando, e você se sujeitando a ela, também querendo aprender, querendo honrar a Deus e obedecê-lo, por esse exercício, você vai
progredindo, você vai sendo desenvolvido e você vai crescendo para a honra e para a glória do nosso Senhor. É uma geração, talvez essa geração dos nossos dias, é uma geração talvez que nós estamos vendo cada vez mais, uma geração de crianças entregues a si mesmos, são pequenos reizinhos, mandam em toda a sua vida, mandam inclusive nos pais, né? Fazem os pais como se fossem empregados, não são governados por ninguém, são entregues à sua própria vontade. Eu lembro de Jeremias 16:12, Jesus falando, né? Deus falando através de Jeremias, o profeta. Ele fala o seguinte nesse texto: que vocês fizeram pior do que os seus pais, porque os pais eram simplesmente idólatras, serviam a outros deuses, mas vocês seguiram o seu próprio coração. Uma geração, escute isso, que ela é abandonada, é uma geração que tem pais que negligenciam, que abandonam, que tratam os filhos como se fossem órfãos. É uma geração que vai ter uma lacuna e ela vai se tornar uma geração que segue o seu próprio ventre. É uma geração que vai mergulhar na pior idolatria que existe, a idolatria do seu próprio eu, do seu próprio umbigo, do seu próprio coração. É uma geração fraca, é uma geração frágil. Uma igreja infantil que não aprendeu a suportar sobre a palavra da verdade. É uma igreja infantil que não foi inculcada pela mensagem de um evangelho puro. E eu quero falar para você, se não houver um milagre, nós teremos uma geração semelhante, né? Alguns já viram, com certeza já viram aquele seriado chamado Walking Dead. Eu acho que vai ser uma geração mais ou menos assim, que vai viver totalmente algo distorcido, longe de tudo que nós podemos considerar como vida. Vão ser literalmente mortos. Toda criança precisa ser ensinada. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Hebreus 5:8, Jesus aprendeu. João 21:17, apacenta, Jesus fala para Pedro, apacenta os meus cordeiros, ou seja, as ovelhas que recém-nasceram. Apacenta, cuida, nutre, guia elas, Pedro. Todo aquele que é recém-nascido precisa desejar esse leite espiritual, como Pedro fala. 8º, toda criança precisa ser disciplinada. A fase da infância é a fase talvez que hoje há uma luta pelos direitos da criança, há uma luta que talvez leva para um extremo, aonde torna as crianças, blinda as crianças contra qualquer tipo de disciplina. Só que o problema, pai e mãe, o problema, igreja, é que se nós tirarmos a disciplina, a palavra fala que isso é um dos mecanismos de gerar orfandade, porque Deus fala que todo aquele que Ele ama, como pai, Ele disciplina, e a ausência da disciplina é o sinal de orfandade. Vocês não são filhos, são bastardos, são gerados fora de uma aliança, são gerados totalmente fora de uma aliança. E na realidade você vai ver todo o movimento da cultura, todo o movimento da mídia, todo o movimento do mundo que jaz do maligno para afastar as crianças da verdade. Não é simplesmente o alvo, a família. Há algo por trás da família, há algo, uma base por trás disso. Há uma mensagem totalmente espiritual, porque se você roubar as crianças desse melhor período da infância, do cuidado, da disciplina, de ter homens e mulheres dispostos a ensiná-los, você vai gerar literalmente filhos bastardos, você vai gerar filhos órfãos de pais vivos. E Provérbios 23:13 fala: não retires a disciplina da criança, senão ela vai morrer. Ela fala também o contrário disso, ela fala: se você disciplinar, o filho não morre por isso, fica tranquilo, pai. Deus disciplina. Hebreus 12:8, a quem ama. Estamos terminando. 9, a realidade de uma igreja infantilizada. Hebreus 5:12, o autor de Hebreus, eu fico imaginando ele indignado com isso, porque ele fala: vocês pelo tempo, vocês já deviam ser mestres, e eu tenho que voltar a dar leite espiritual para vocês. Paulo aos Coríntios também, ele fala aos Coríntios: olha, tinham tantos dons a igreja de Coríntios, mas ele fala para eles: olha, eu queria tanto dar alimento sólido para vocês, eu queria dar picanha para vocês, eu queria dar uma feijoada gorda para vocês, mas vocês não suportam.
eu tenho que dar novamente leite para vocês. Por quê? Porque era uma igreja mergulhada em carnalidade. Nascer de novo não significa ser maduro. Nascer de novo não significa estar pronto. Nascer de novo significa sim que você agora foi iniciado a um processo na infância espiritual, que você, assim como um bebê que é amamentado pela sua mãe, você tem que tomar o leite genuíno, não falsificado, e isso vai levar você a um crescimento saudável. E se não estiver crescendo, se não estiver evoluindo em graça, em estatura, em conhecimento, em sabedoria, no relacionamento com Deus e com o seu Cristo, existe algo errado comigo e com você. Existe errado com a igreja. E isso, com os anos, a curto, médio e longo prazo, vai gerar uma igreja totalmente infantilizada. Homens grandes, mas escondendo verdadeiras crianças imaturas dentro. Não suportam nada, são frágeis, são desviados, são vulneráveis e são levados por qualquer vento de doutrina, como nós lemos em Efésios 4,14. Em último lugar, os nossos dias são perfeitos, escute isso, os nossos dias, infelizmente, são perfeitos para a infantilização da igreja, para a infantilização do crente, dos que foram agora novamente gerados. É ideal porque é cheio, é totalmente enraizado por uma cultura mergulhada em relativismo, hedonismo, tomada por mercenários, tomada por homens que divulgam falsidade e engano, pela multiplicação das opções e não do pão de Cristo, não do pão do céu, não do pão verdadeiro. Escute, eu quero terminar com isso. Viver intensamente o período da infância significa desejar ser ensinado para a obediência, se sujeitar com o coração sincero e suportar o amor, em amor, a correção. Vou repetir para você. Viver intensamente o período da infância significa desejar ser ensinado para a obediência e se sujeitar e suportar em amor a correção. Eu quero lembrar para você, o propósito de Deus em relação à igreja foi gerar um corpo, edificar um corpo onde todos não parassem de crescer, para que todos, pela justa operação de cada parte, pudessem edificar um corpo saudável e manifestar a glória daquele que é o cabeça. Que nós possamos, assim como diz Paulo em Efésios, crescer em tudo e em Cristo. Não é crescer em tudo em ambientes fora dele, em estratégias fora, em palavras que não são a do Cristo, mas é, como diz Paulo, crescer em tudo em Cristo, que é o nosso cabeça. Eu quero falar, se você não teve esse período, ou se você, alguma forma, sofreu nesse período por homens com má intenção, por homens que negligenciaram, que não deram boa referência, não influenciaram você de forma positiva, eu quero falar para você, o autor de Hebreus fala isso. Você pode voltar, se for necessário, nós voltamos a dar o leite. Por quê? Porque é essencial. Não tenha pressa, não burle esse período. Esse período vai gerar anticorpos espirituais na sua vida, vão gerar força, energia, fundamento, para que você possa ter a próxima fase de forma saudável e você possa crescer em todos os sentidos e ter uma adolescência saudável. Em nome de Jesus.